Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador enviado Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Há uma liberdade, por isso eu deixo livres vocês que amam. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles reinam em glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não seres julgados, porque da mesma forma com que julgados também vós sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da mãe terra, que tenham todos a minha paz. Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai o vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros.
Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. No tormento em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e tendrez. Se não, vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós haverão de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime, que mesmo neste século de corações duros, continua buscando almas para o meu reino de luz. Quando no início da minha fala, eu disse, ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança é alguém em busca da verdade. Prestai atenção. Então, ajudai o vosso irmão que segue o mesmo caminho, o vosso caminho, em busca da verdade. Agora, aqueles que dizem, já sabem tudo, que já têm o Jesus dele, que já têm, enfim, que já estão salvos, não gaste tempo com eles. Tentai ajudar os que estão de veras em busca da verdade. Ele só avisa isso porque eu sei de pessoas que depois vão dar muro em ponta de faca, ou seja, vão se esforçar para libertar um fariseu, um evangélico que já está alienado, que está de forma irreversível, impedido de raciocinar. Então, passe adiante. Tenham todos a minha paz. Pessoal, quem tiver perguntas direcionadas ao INRI, informe o nome ou pseudônimo e localidade no chat da rede social que você estiver conectado. E acesse os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível a literatura da Sochi, dentre as quais o Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Baixe lá no site, pessoal, gratuitamente. Jean Rockefeller, de São Luís do Maranhão. Qual a tua ordem? Qual o teu propósito? O meu propósito, a ordem que eu tenho do meu pai, é libertar o povo da escravidão, da idolatria, das religiões, mostrar-lhes o caminho da verdade. Minha missão aqui na Terra, dificílima, é ensinar os seres humanos que não precisam de religião para falar com Deus. Porque religião, do latim religare, como é que pode um sem vergonha querer vos religar com Deus se ele está desprezando Deus? Se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, e se Deus é onipresente, ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Então não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito, um pecado. Então, por que precisarias ou precisareis de alguém, algum espertalhão que vem lhe sugar 10% do vosso salário, que vem lhe vos chantagear o dízimo, para lhes levar a Deus? Se não dá para fugir de Deus. Ninguém pode fugir de Deus, porque Ele é onipresente. Mesmo os ateus, mesmo aqueles que não sabem que Deus existe, mas Deus está no sangue dele. A hora que Deus abandona o sangue coagula e vira um cadáver. Tenham todos a minha paz. Elias Rodrigues, de Franca, São Paulo. INRI, por que existe hoje em dia tantas mentiras religiosas por dinheiro? Pois é, porque tem tanta gente, tantos incautos, tantas pessoas que ouvem o blá blá blá.
e não levam a sério o que eu ensinei, o que eu disse há 2000 anos. E aí vão atrás do falso profeta, do enganador, do mentiroso, que está previsto em Mateus 24, versículo 5 e 24, que eles viriam antes de mim, e em meu nome fariam prodígios, enganariam muitos, até os eleitos, se possível fosse. Então, infelizmente, repete a pergunta. Ele pergunta por que tem tantas mentiras Isso, religiosas isso. por causa Então, do infelizmente, as pessoas que não estão coadunadas, aquelas que não tiveram oportunidade de saber que eu disse para orar no quarto com a porta fechada, falar diretamente com o Pai, acabam procurando religiões. Eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em seguida ele vê o que se passa e te abençoa, disse Mateus 6, versículo 6. Então, desde que eu disse isso aí, por causa disso, inclusive, o ódio dos religiosos aumentaram contra mim, por causa desta principal, por causa dessa instrução, é que eles prepararam a minha crucificação. Porque já estavam com muito ódio de mim, quando os chicoteios vêm do tempo. Mas depois, quando tinha ainda mais isso aí, eles só queriam me livrar. E toda religião, agora, mesmo todas as religiões são contra mim. Gostem ou não, é verdade. Eu vejo até com bons olhos que agora tem muita gente fugindo das igrejas, estão começando a enxergar. Eu vi um pastor sem vergonha reclamando que estão roubando de Deus, que não estão dando o dízimo. Ele não é Deus. Como é que estão roubando de Deus? É porque não dá o dízimo para ele, estão dizendo que ele está roubando de Deus. E como se ele fosse Deus, e como se ele tinha direito a algum salário de alguém. São coisas tão absurdas, mas os olhos estão sendo abertos. Eu tenho convicção que mais e mais e mais, cada dia mais, algumas pessoas se acordam de que não vão de casa para o trabalho o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, para no fim do mês dar 10% do que suado, do suor dele, para um vigarista sem vergonha engravatado, que se diz servo de Deus, que se diz meu servo, e que diz pastor, e diz que é servo de Deus. Pastor, o único pastor que eu reconheço é o pastor alemão, aquele que faz guarda aqui na casa do Senhor. Portanto, para mim são tudo vira-lata. Então, Alan Derachá, Minas Gerais, pergunta então, os falsos profetas contemporâneos são obras então do maligno? Lógico, a ambição desenfreada que eles têm, a vontade que eles têm de sugar cada vez mais e mais. Inclusive, eu tenho visto pela web aí, que atualmente tem muitos processos na justiça. A igreja do Pedir Mais Cedo, a Igreja Universal do Reino de Demo, estão respondendo na justiça e tendo que pagar, devolver o dinheiro roubado, enfim, essas coisas todas. E não é, todos eles agora que as pessoas estão se acordando. Tem algumas pessoas que estão começando a se acordar que o dinheirinho suado deles não ia lá para cima. O dinheirinho suado deles para comprar automóvel de luxo, avião, helicóptero, todos esses veículos que essa gente usa, esses vigaristas usam, usando o dinheirinho sugado naquela base que eu falei 2000 anos. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus 24, versículos 5 e 24. E eles vieram em meu nome antigo, obsoleto de Jesus. Por isso que meu pai disse que eu não podia mais usar esse nome, porque ele estava contaminado aqui na terra. Tem muita gente morrendo agora, sendo assassinada por usar esse meu nome. Na Nigéria, tem pessoas que só porque usam o nome de Jesus estão sendo assassinadas. Porque se elas fizessem o que eu ensinei, se elas orassem no quarto com a porta fechada. Como está em Mateus 6, versículo 6. Como é que o presidente, os governantes daquela cidade, daquele país, iam saber que ele era um cristão? Aí é que está, mas foram na igreja do falso profeta, e agora eu estou vendo, dá um mal-estar muito grande, vendo as pessoas que estão sendo assassinadas. Nem sempre a notícia chega aqui, mas eu estou vendo, tenho toda a minha parte. Natanzinho, de Manaus. O que o Henry acha de Joseph Smith? Ele quer saber o que o senhor acha do Joseph Smith. O Natanzinho de Manaus. Eu acho que ele é um falso profeta que foi assassinado já há muito tempo. E os escravos dele continuam mentindo, enganando, batendo porta. E são
ele foi assassinado, mas sobrou alguém lá que lambeu umas barras de ouro, que ele disse que tem umas barras de ouro lá não sei aonde, e daí estão agora batendo porta querendo enganar mais pessoas. É isso que sobrou. Igual os que seguem a igreja dos testemunhas do Jeová, que são pessoas alienadas. Eu vi hoje ainda eu vi que estão começando a mudar essa arapuca. Porque como estão vendo a queda, a decadência, agora estão permitindo que os escravos usem barbas. Segundo eu vi hoje. Estão também, só falta eles permitir que eles também façam transfusão de sangue. Mas eu vi que estão começando a ter uma decadência vertiginosa. E, aliás, não é só ele, todas as arapucas, todos os falsos profetas, todas as igrejas que chantageiam o dízimo do salário, que vendem falsos sacramentos, que, enfim, que vivem às custas da desgraça alheia, vão ser rebaixadas e vão exaurir. E depois, aquelas igrejas, aqueles templos ficarão desocupados e Deus vai inspirar os governantes a colocar lá, morar naqueles templos, os que estão dormindo na rua. Tenham todos a minha paz. Claudete de Porto Velho. Por que devemos perdoar 70 vezes 7? Para durante 70 vezes 7 não ser tolo, não ficar ligado ao pecador, ao ofensor e partilhar das energias negativas dele. Respondendo bem diretamente essa pergunta, que há 2000 anos eu não expliquei porquê, mas agora meu pai disse que eu devo explicar, explicitar. Porque cada vez que uma pessoa peca contra ti, te calúnia, faz o mal para ti. Se tu não perdoar, tu vai ficar com ela, conectado a ela, e cada vez que ela cometer novos delitos, as tuas energias, sem tu querer, sem tu saber, estão lá dando força para ela cometer os novos delitos. Então, por esse motivo que é melhor perdoar. Agora, perdoar, eu não disse que implica em reatar relações. Perdoar para não, ao contrário, para não ter vínculo com o malfeitor, o malévolo, para não ter parte com as energias que dele emanarão a hora que ele for cometer um novo delito. Espero ter sido entendido agora. Pessoal, informem seu nome, o pseudônimo e localidade. Se tem alguma pergunta direcionada ao INRI, coloque aqui no chat da rede social que você estiver conectado. João de Londrina. Se eu for salvo, como vou viver na outra vida? O que eu vou ter que fazer lá no reino do Pai? Ora, se tu for salvo, meu filho, não precisa te preocupar com mais nada. Primeiro te preocupa em salvar-se, em te livrar das armadilhas, dos engodos dogmáticos, de todas as misérias que podem circundar um ser que vive na Terra. Mas depois, se tu conseguir se salvar, não precisa nem preocupar-te. Daí, só logo, tua vida vai estar tranquila, serena. O importante agora é preocupar-te em te salvar. Isso, meu filho. Tenha minha paz. Elton, de La Paz, Bolívia. O senhor se lembra da faculdade de filosofia de La Paz? Claro. Se ele estava lá naquele dia, pode ser que ele estava, né? O dia que eu desmascarei o Tomás Torquemada, que usava o nome de Quevedo. Oscar Gonçalves Quevedo. Eu fui lá, desmascarei ele em 1978. Aí ele ficou, e 2 vezes, ele estava dando um curso de ilusionismo lá, e no dia seguinte ele pensou que eu não ia voltar mais, continuou mentindo. Eu voltei de novo, que foi umas pessoas que me levaram lá. Aliás, eu fui com Pedro Cáceres, Cristi Cáceres e Fernando Cáceres. Foi comigo que me levaram lá. E daí, então, no dia seguinte ele tentou de novo entrar com as mentiras dele, eu falei de novo, e ele ficou hipnotizado e ficou segurando o microfone para mim. E daí depois ele foi lá no Hotel Glória, onde estava hospedado, me espionar, ver, porque eu almoçava lá no Hotel Glória. Ele foi lá no almoço, meio-dia, para olhar, sentando numa mesa estratégica, onde ele e um padre que estava com ele, me espionar, querendo como quem observa um ET, sei lá. Como se, eu tinha dificuldade de me entender. Depois, aqui no Brasil, eu tinha já até esquecido de tudo isso. Quando eu peguei a primeira vez ele lá em Curitiba, não é que eu peguei, ele marcou um encontro comigo pensando que ele podia fazer comigo o que ele fez com os charlatães com quem ele esteve. Aí eu fui obrigado a desmascarar ali em público, e quem quiser pode até ver o momento gravado pela TV Iguaçu, quando eu disse que ele era o Tomás Torquemada,
o caçador de hereges na Espanha, no tempo da Inquisição, e aqui ele se dizia caçador de enigma. Mas já se foi, que o Senhor seja misericordioso com a alma dele. Mas só porque ele perguntou isso, então deve ser alguém que estava presente naquele dia. Perguntou da minha parte. Manda esse boliviano vir me visitar. Júlio de Goiás. O livre-arbítrio seria uma desculpa para a existência do mal? Não, porque Deus, quando criou o mundo, criou todas as coisas, como ele sabe tudo, ele sabia que ia haver pessoas, seres humanos, que ia se equivocar, ia cometer atos impensados, mas ele deu a oportunidade, ele deu o livre-arbítrio para os seres humanos, dando-lhes a ocasião de evoluir quando errarem e prosperar quando estivessem certos. Porque o ser humano é o único que tem livre-arbítrio, mas também tem responsabilidade pelos pecados, pelos delitos, pelas coisas que faz de errado. Os animais, cachorro, gato, cavalo, todos os animais que vivem na Terra estão animados, sim, pelo sopro divino, só que eles não têm livre-arbítrio. Então, uma onça pode comer criança, pode comer... não tem pecado. O ser humano tem, porque ele tem o dom do discernimento. Ele pode raciocinar e distinguir entre o bem e o mal. E daí ele tem que optar, se quiser viver em harmonia com o eterno Senhor da vida. Tenham todos a minha parte. Pode ver uma daquelas janelas que vive assim também. Hugo de Porto Velho, Rondônia. É possível ser discípulo sem morar na SOST? Claro. Tem os beneméritos que são discípulos, são codiscípulos. Eles são beneméritos que eles têm suas famílias, têm sua missão, então, mas eles têm parte comigo. Todo mês eles participam da casa do Senhor, eles sentiram lá no coração deles, lá na intimidade do coração deles, vontade de ter parte no reino de Deus. Então eles participam da casa do Senhor, de onde eles estão. Alguns vêm me ver. Agora, nem todos podem vir me ver. Explica para eles saberem que os que querem, sentem vontade de ter parte com o reino de Deus, como fazem para ter esse vínculo mensal. Podem contribuir espontaneamente, aqui nos cobradinhos, não se vê sacramental. Mas eles podem, para contrair essa intimidade com o meu Pai, fazer sua contribuição. Mostra lá. Então, pessoal, para as pessoas que perguntam e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o reino de Deus formalizado pela SOUL, podem fazer suas doações espontâneas através do Pix, pixsouch@gmail.com. Lembrando que em Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramentos. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer doações espontâneas, é pixsouch@gmail.com. Luiz, do Rio de Janeiro. Qual foi o principal papel do apóstolo Paulo na Bíblia? O principal papel do primeiro falso profeta da era cristã, que ele mesmo confessa que é falso, em Romanos 3, versículo 7, onde ele diz: se com as minhas mentiras eu enalteço a Deus, porque me julgais pecador. Ora, quando é que Deus precisa que alguém minta para enaltecer? Aí ele confessa que ele é falso. O principal papel dele era enganar, fazer as pessoas continuarem acreditando que eu fui de caminhos para o céu. O principal papel dele era angariar fundos para sobreviver, porque ele ficou desempregado depois que ele afrontou o reino de Deus. Aí, então, o principal papel dele é de enganador. Assim como tem os sucessores dele, são muitos, que cada vez que eu repreendo um pastor, um charlatão desse, ele se agarra no Paulo. Quando eu faço ele ver que eu nunca falei isso, nem aquilo, não, mas o Paulo falou. Que ele segue o Paulo. Inclusive para aqueles que não sabem, para as mulheres que pensam até, e até algumas se acham pastoras, é bom que saibam que o Paulo diz que a mulher não pode falar na igreja. Ou seja, tem que ficar igual disse o Chico Anísio, calada. Mulher não, vê se pode, quer dizer que ele discrimina as mulheres, sendo que ele também veio de uma mulher, né? Só para ter uma ideia, entende? Por isso que meu pai sempre mandou dizer que um dia que não está longe, que a humanidade toda, os homens todos serão inspirados a compreender que a mulher também é parte com ele. Que é um absurdo discriminar as mulheres. Carlos Alberto da Bahia. De onde vem esse sotaque, meu rei? Pois é. Onde quer que eu estive, e aqui no Brasil, muita gente diz que eu tenho um sotaque. Uns dizem que eu tenho um sotaque estranho, outros dizem que eu
sou um ator, que não sei o que lá. Mas em qualquer país do mundo onde eu estive, nunca ninguém conseguiu detectar qual o significado do sotaque, porque eu disse há 2000 anos que eu, quando voltasse, pela minha voz, meus rebanhos me reconheceriam, os meus, né? Então, daí, a minha voz, por certo, é diferente da maioria dos habitantes da Terra, porque eu não sou desse mundo, eu estou aqui só cumprindo a vontade do meu Pai. Então, onde quer que eu esteja, mesmo lá em Indaiá, lá em Blumenau, onde eu cresci, eles acham que eu sou estrangeiro. Mas eu apenas continuo falando e não dá para ficar fingindo um sotaque. Isso é uma coisa inata, uma coisa que veio do pai, e depois do jejum em Santiago do Chile, ficou ligeiramente também alterada minha voz, meu sotaque. Tenho toda a minha paz. Micael, da cidade de Denise, Mato Grosso. Sempre tive vontade de fazer essa pergunta. Por que alguns nascem ricos em berço de ouro, enquanto outros nascem na pobreza? Será que nós vivemos em reencarnação e cada vida é uma história diferente? Ela fez a pergunta já respondendo a pergunta. Né? E ela já entendeu que a lei do karma... Ele é Micael. Hein? Ele, pois é. Então, ela tem que explicar para ele que a lei do karma, que sempre existiu, a lei do karma é uma lei eterna, que sempre existiu, está atrelada à pré-existência da alma. Tem muitas pessoas ainda, eu vejo aqui, como é terrível isso, que elas acham que reencarnação é coisa de espírita, né? Reencarnação sempre existiu, só que o nome reencarnação, a palavra reencarnação é uma palavra nova, moderna, tem uns 300 anos, mas já há mais de 2000 anos, Sócrates foi assassinado oficialmente lá na Grécia, quando ele estava fervorosamente ensinando a pré-existência da alma. E há 2000 anos, quando me trouxeram, vieram os discípulos e me perguntaram, discípulos populares, mas não está escrito que antes do Messias tem que vir o Elias? Eu disse, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Ele veio e fizeram o que fizeram com ele. Quer dizer, o João Batista era o Elias reencarnado. Né? E para aqueles que acreditam que Elias subiu no carro de fogo. Olha quanta fantasia que colocaram na Bíblia. Que o Elias subiu no carro de fogo, imagina. Por isso é bom que eu reitere uma vez mais, por ordem de meu Pai, Senhor e Deus, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência dele, só ele pode dar vida para aquelas letras e só com a anuência dele poder compreender o significado. Que ela é sagrada assim, porque ele carrega em seu bolso um grande número das leis sagradas. Mas para entendê-la, tem que pedir ao Pai o dom da assimilação. Ao contrário, tu vai se tornar um assassino. Lá na Bíblia está escrito que Josué, inspirado por Deus, matou mulheres e crianças. Então tu tem que pedir ao Pai, sempre, quem não quiser ser idiota nem idiotizado, volta para o Pai, sempre. Quem não quiser fazer um papel de burro, não quiser ser um evangélico, volta para o Pai, diretamente para Ele, sem intermediário, direto. Vai lá no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai Celeste, Ele vê o que se passa e te abençoa. E a mais poderosa oração que alguém pode usar para falar com o Pai, para se proteger nesses dias difíceis, é o novo Pai Nosso. Para aqueles que ainda não sabem, podem prestar atenção, depois buscar na internet, ver como aprender a orar o novo Pai Nosso. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Então, o novo Pai Nosso, quem quiser aprender, assim, diz mais uma vez onde pode encontrar e aprender a orar no mínimo 3 vezes por dia para ter uma vida nova. Pessoal, quem quiser aprender a fazer a oração que o Henrique acabou de orar, o novo Pai Nosso, acesse os sites henricristo.org.br ou henricristo.net. Ela está disponível nos sites e também no bojo da literatura da Socho, Despertador Explosivo, tá? Baixem gratuitamente lá no site, gente. Tem a oração e muitos ensinamentos de Henrique Cristo. Anderson Pinheiro, de Belém do Pará. Quando você virá a Belém,
novamente? Se Deus quiser, ele voltar a Belém, sim. O meu coração está bem profundamente ligado com Belém, que é a cidade que Deus escolheu para instituir o reino dele. Foi na Catedral de Belém do Pará que ele estabeleceu e instituiu o reino dele, formalizado pela SOST. Então, eu tinha 10 mil pessoas, isso avaliado pela polícia da época, 10 mil pessoas que me acompanharam. Nem todos puderam entrar na catedral, mas foi um dia inesquecível, dia 28 de fevereiro de 82. Quem é de Belém pode procurar os arquivos da mídia lá, procurar o jornal O Liberal, porque o jornal Província do Pará não existe mais. Mas pode procurar, tem nos arquivos fotos dessa época, enfim, pode procurar a TV Liberal, tem tudo registrado. E tem no bojo do livro Despertador Isso. as principais fotos de Henrique Cristo lá no Ato Libertário em 1982, baixe lá no site. Que bom que tu lembrou disso, mostra pra ele. henriquecristo.org.br ou henriquecristo.net tem um Despertador Explosivo, volume 1, contendo as principais imagens, tá? Centenas de ilustrações, deixa eu dar uma mostrada aqui na tela. O link lá no altar, isso em 82, registrado principalmente pela mídia de Belém e boicotado pela mídia internacional. Aqui ele dentro da catedral, mas baixem lá no livro e vocês verão fotos bem chocantes. E o livro é gratuito, tem que saber. No henriquecristo.org.br, henriquecristo.net. Bom, Melissa de Salvador pergunta: sempre busco fazer o que é certo e só colho coisas ruins sendo uma pessoa boa. O que significa isso? É possível que não conseguisses ainda entender decifrar o que é certo. Que, por exemplo, se planta, com certeza, uma semente na terra e ela vai vicejar. Vai se jogar água quente em cima, ela morre. Então tem que ver, raciocinando, o que tens feito que consideram que era certo, que deu errado. Mas na dúvida já te dou uma solução para não mais acontecer isso. Na dúvida, eu te aconselho voltar para o Pai. Daí, voltando para o Pai, quem sabe ela está frequentando uma dessas igrejas, ainda tudo errado. Então, se ela volta para o Pai, Melissa é o nome dela, Melissa, volta para o Pai, invoca ele no quarto, com a porta fechada, esse novo Pai Nosso que eu acabei de mencionar aí, que ela pode achar na internet, e começa uma nova vida, aí tudo vai dar certo. Pode ter certeza do que eu estou falando. Se tu aprender a orar essa oração, tudo vai dar certo. Você não precisa ir em igreja, não precisa ir em lugar nenhum. No quarto, no teu quarto, santifique o teu quarto, faça o teu quarto ficar energizado com a presença do Senhor. Ore lá no teu quarto, ele vê, ouve e te abençoa. Tenho toda a minha paz. Fábio Francisco Torres, de Foz do Iguaçu. Quando ocorrerá o arrebatamento da igreja? O arrebatamento, pois é. Então, de novo, a Bíblia tem... Vou dizer de novo o que é a Bíblia. E daí ele pode até analisar isso aí. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só Deus pode te dar o dom de assimilar a Bíblia. Então, arrebatamento. Tem muitas coisas na Bíblia que é simbólico. Como eu disse de novo, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleto de fábulas. Fábulas é uma fábula, né? Lendas, parábolas e metáforas. Então aí, tá, quando é uma fábula, tens que pedir ao Pai, ele te dá o dom da assimilação. Então não tem uma data. Aliás, repete de novo para nós. Ele perguntou: quando ocorrerá o arrebatamento da igreja? Bom, se ele quer, inclusive, talvez ele está querendo até falar quando vai ser o fim do mundo, o caos, né? Que é o arrebatamento. Então, para completar a resposta da pergunta dele, se está nisso também, como ele falou, eu vou dizer a ele e a todos que me ouvem, uma vez mais, o que eu falei para todo o povo da América Latina toda,
durante 40 anos na Europa, na França, Portugal, Espanha, Bélgica, onde estive. E aqui no Brasil também. Eu cumpri a missão difícil de explicar de uma forma resumida o que está para acontecer. E reitero uma vez mais. Os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onipresença e onisciência. Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens, as prisões serão transformadas em escolas, a medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador do nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Se o ouvinte que me perguntou isso aí aprender essa oração, também estará preparado então para o que ele chama de arrebatamento. Que tenham toda a minha paz. Raimundo do Maranhão. O padre Quevedo seria a reencarnação de perseguidor dos cristãos no Império Romano? Ele era a reencarnação de Tomás Torquemada. Tomás Torquemada era o caçador dos hereges na Inquisição, nascido em Madrid. E renasceu em Madrid, só que veio para o Brasil com o nome de Gonçalves Quevedo. E lá em Curitiba, já que ele fez a pergunta, eu desmascarei ele na frente de todos, pela televisão toda ao vivo. Ele não pôde dizer que não. Ele simplesmente silenciou quanto à identidade dele ser a mesma do... E aqui no Brasil, na televisão, ele fazia um programa de televisão, longa audiência, como caçador de enigmas aqui. E lá ele era caçador dos hereges. Quem estuda a história vai ver que é a mesma pessoa. E até a imagem dele tem a mesma. Mas que Deus misericordioso dele paz, porque agora já nem está aqui na Terra. Gabi do Ceará. O que vai acontecer no fim do mundo? Eu acabei de falar agora. Então, o que vai acontecer no fim do mundo, eu acabei de falar agora. Entende? Ela fez a pergunta atrasada, mas já falei, ela deve ter escutado. Então, é mais ou menos o que eu disse. Nicole de Salvador, Bahia. Você não cansa de chamar seus seguidores pelo YouTube, pela internet? Eu não estou chamando ninguém. Estou enganando. Como é que eu vou me cansar de uma coisa que eu não estou fazendo? Eu estou falando, obediente ao meu pai, né? Estou falando o que ele mandou falar. Minha intenção aqui é libertar o meu povo,
do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos que se dizem teólogos. Fazer eles começar uma vida nova, livre, com a cabeça livre. Eu sou filósofo da liberdade consciencial, teodidata. Então eu não estou me cansando de nada porque eu estou cumprindo a minha missão. Eu não estou convocando ninguém. Eu estou dando ocasião para aqueles que querem vir questionar-me pessoalmente, pode vir aqui, não paga nada, marca uma audiência, tudo direitinho. E sejam muito bem-vindos. Muitos já vieram. E os que vierem, desde que se comuniquem antes, para que eu estou aqui também. Tem que ver que eu esteja aqui em Brasília. Tenham todos a minha paz. Até porque vai cumprir-se aquela passagem, todo olho verá. Como que todo olho verá se não pela internet? Exatamente. Aliás, Apocalipse 1:7. é bom que ela falou isso. É bom muito bem. 1:7, todo olho me verá pela web, por essas máquinas fantásticas que Deus inspirou os cientistas, os engenheiros a fazer, porque eu disse isso cumprindo o que eu disse há 2000 anos, que todo olho me verá. E quando eu estiver com o cabelo branco da cor da neve, está previsto também em Apocalipse 1, versículo 14, que eu estarei com o cabelo branco da cor da neve. Tenham toda a minha paz. Cauã Albuquerque, do Rio de Janeiro. A Bíblia é verdade? Acabei de falar. Mas reitero, a Bíblia, quanto mais falar, melhor, para os seres humanos cair a ficha, se despertar. A Bíblia, eu reitero de novo, é um livro de letras mortas, repleto de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só Deus pode dar vida para aquelas letras, só Ele. Não tu invoca Ele, só Ele pode dar o dom da assimilação, porque foi escrito por seres humanos, os que estavam inspirados por Ele escreveram só a verdade, mas alguém sempre foi botar um pitaco ali no meio, e tanto é que está lá também na Bíblia escrito que Deus se arrependera de criar o ser humano. Esse não é meu Deus. Meu Pai nunca se arrepende de nada. Ele é perfeito, onisciente, onipotente. E também está escrito que o Josué, inspirado por Deus, mandou matar e matou mulheres e crianças. Então, por isso ele pedir para o pai, para não sair cometendo crimes por aí. Também está escrito que Ló praticou sexo com as filhas. Então, tem que pedir para o pai o dom da assimilação. Tenho minha paz. Carlos de Curitiba. Henri, por que o senhor saiu da sua arca aqui do Boqueirão, em Curitiba, Paraná? Esse sabe que eu estava no Boqueirão. Né? Pois é, meu filho, porque o tempo passou e eu cumpri a ordem do Senhor. Que eu fiquei 24 anos sediado lá em Curitiba, porque o Senhor disse que eu tinha que ficar na capital, porque a SUS foi fundada, o Reino de Deus foi instituído dentro da Catedral de Belém do Pará. Mas ele disse que eu tinha que ir para Curitiba, que é a capital mais alta do país, depois aqui da Nova Jerusalém, que é Brasília. Então eu tinha que ficar lá até que as autoridades judiciárias reconhecessem oficialmente meu nome como Henri Cristo. Daí no dia 24 de outubro do ano 2000, unicamente dia 24 de outubro do ano 2000, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná emitiu um venerando acórdão, onde ele declarou claramente meu nome como Henri Cristo. Daí que meu pai disse, agora já está na hora de providenciar a transferência para Brasília. E aqui estou, já vai fazer 20 anos, ano que vem faz 20 anos. Tenho todos a minha parte. Feide, da Califórnia. Henri, conheci... Como não? Feide. Feide. Henri, conheci você em Curitiba. Queria escutar você, qual a diferença entre Jesus e Horus? Jesus? E Horus. Horus é uma invenção, Mitologia. uma mitologia. E Jesus, agora, é um nome obsoleto, mas era o nome que eu usei depois do jejum há 2000 anos. Até o jejum há 2000 anos, eu usei o nome de Emanuel, como está na Bíblia previsto, que o Isaías escreveu. Por isso mesmo o Senhor fará este sinal. Uma mulher dará à luz, uma virgem dará à luz, depende da tradução, a um filho, e ele se chamará Emanuel. Comerá leite coalhado em mel, até aprender a separar o mal do bem. Leite coalhado ou manteiga, de acordo com a tradução. Então, dos 13 aos 30 anos, há 2000 anos, eu fiquei conhecendo as misérias, as inquietudes da carne, tudo. Para depois, só quando eu completei 30 anos, é que assumi então o nome de Jesus. Que estrago aqui, não fazendo... gente flutuando aí. Então daí tem
Só então pude assumir, estou rindo, pude assumir, porque tem gente que não vê que eu estou cumprindo minha missão, fica fazendo barulho. Mas, de qualquer maneira, então só depois que eu reapareci, então já depois do jejum, do batismo de João Batista, com o nome Jesus, que agora meu pai disse que é um nome obsoleto, porque tem até cachorro com o nome de Jesus, tem bandido, tem gigolô, por isso que eu mandei eu vir com um nome novo, INRI, que é um nome que eu paguei com meu sangue na cruz, e está previsto em Apocalipse 3, versículo 12, que eu viria com um nome novo. Tenho toda a minha paz. Gelson do Paraná. Explica sobre o dia que você andou em cima das águas. Eu queria por aí, parece que meu feijão, sei lá. De qualquer maneira, nunca andei sobre as águas, é uma mentira. E o nome da pessoa? Gelson Filho. De onde? Paraná. Tá. Então é bom que saibam, reitero, agora eu vou ser obrigado, inclusive, a provar esta mentira. Porque aqueles saibam as mentiras que pregaram sobre mim está na Bíblia. Então, para provar esta mentira, eu vou mostrar uma outra que tem referência bíblica, Mateus 17, versículo 27, onde disseram que eu, depois que eu já tinha sido crucificado há muito tempo, escreveram lá que eu estava com Pedro na orla marítima e vi um tributarista, um cobrador de imposto, me cobrar imposto, e eu disse, Pedro, joga o teu anzol na água. E o primeiro peixe que pegar, abre a boca dele e tira dinheiro para pagar o meu imposto e o teu. Uma mentira cabeluda. Assim também disseram que eu andei sobre as águas, assim como me disseram também que eu fiz água virar vinho. Multiplicou os pães físicos. Tudo mentira. Mentiras, uma mentira atrás da outra. Como é que podiam contar quantos mil de pão lá? Mais de 5 mil pães e peixes. 5 mil de pães e peixes. Mentira, uma mentira atrás da outra para enganar as pessoas que não raciocinam. As pessoas que raciocinam, que têm saudáveis, mais de 7 neurônios funcionando, já não caem nessas mentiras. Então, o que era, não? Gelson do Paraná. Explica sobre o dia que você andou em cima das Pois águas. é, então daí tudo isso aí faz parte. Por isso que eu mostrei um versículo bíblico, para ele pegar lá depois de terminar o dia, pega uma caneta, anota. Mateus 17, versículo 27, onde eles mentiram descaradamente. Eu já tinha partido, por isso que eu podia mentir à vontade, dizendo que eu fiz isso ou aquilo. Aí outra coisa, como é que eu ia ser tributado, como é que eu ia me cobrar tributo se eu era nômade? Eu era um itinerante, eu não tinha nem onde reclinar a cabeça. Eu disse, a serpente tem covil, a raposa tem ninho, a raposa tem ninho, a serpente tem covil, mas ao filho do homem não é dado ter onde reclinar a cabeça. E tanto é verdade o que eu falei, que mesmo onde eu dormia, o Judas me denunciou e vieram me prender. Então, como é que eu tinha que pagar imposto? Imposto de quê? Aí está a prova que é uma mentira bem cabeluda e junto com essas outras mentiras, que eu andei sobre as águas, que eu mandei o mar calar a boca. Diz que eu estava vendo um tumulto no mar, eu mandei ele ficar quieto. Olha, quanta mentira, meu Deus. Bom, Deus seja louvado que a verdade ela tem ocasião de se expor, ser exposta. Então, eu vou responder mais uma pergunta, depois vou pedir ao Pai a bênção e mandar uma mensagem. Eduardo de Pouso Alegre, Minas Gerais. Pede que o senhor mande um abraço para eles de Pouso Alegre. Eu mando que eles fiquem atentos na hora da bênção. Melhor que um abraço é a bênção que eu vou pedir ao Pai na hora que me despedir. Posso fazer mais uma pergunta? Faz. O rapaz está bem Vai. insistente aqui. Richard de Carapicuíba, São Paulo. Henri, existe de fato purgatório? E se existe, quem vai para lá? Cuida-te para não parar. Porque purgatório é onde é? Prisão. Purgatório, é o lugar de purgar os pecados. Hospital também. A pessoa às vezes faz muitas coisas erradas, depois fica doente, tem que terminar os dias no hospital. E, enfim, esse é o purgatório mais conhecido. Agora... Do outro lado, tem purgatório? Não, isso aí é não? No outro plano? Não, o purgatório é aqui mesmo. Aqui que pessoa. A maior prova que também é mentira dizer que tem purgatório lá em cima, que as pessoas que cometem delitos aqui, elas não podem subir. Elas ficam aqui na terra com status de alma penada,
esperando encontrar alguém para partilhar, alguma cavalgadura para montar e dividir a agonia do pecado. Hoje está muito quente aqui. Outro dia está frio. Tá? Aqui em Brasília estava flutuando na onda climática. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno Posso dar um recado, Tom? Pode. Então, pessoal, para as pessoas que perguntam e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o reino de Deus formalizado pela Souls, podem fazer suas doações espontâneas através do Pix, pixsouls@gmail.com. Lembrando que Henrique Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramentos. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer doações espontâneas, é pixsouls@gmail.com. Bem, quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para restar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde inclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à felicitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade.
quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder às tuas fraquezas. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pelas dores. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem. Benditos são os ouvidos que me ouvem. Benditos sois vós que escutais a vontade do meu, fazeis a vontade do meu Pai. Uma vez mais, peço a Ele que vos abençoe, proteja e ilumine. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Hoje, meus filhos, está muito quente aqui, me senti muito mal, e como eu sou o verbo de Deus, Deus, então, por razões dele, me impediu de falar direta e continuamente. Mas amanhã é outro dia. Que tenham todos a minha paz.